Pessoal, vamos acompanhar o cartaz aqui? Atenção, terceiro ano. Presta atenção aqui, ó. O que é fábula? É um tipo... Atenção. O que é fábula? É um tipo de história curta, cujos personagens são quase sempre animais e que ensina como agir de acordo com o bom senso e como se sair bem nas situações difíceis da vida. Será que é só um textinho curto que é a fábula? Não. O que a gente normalmente aprende? O que a gente aprende no final de uma fábula, Lázio? Moral? Moral. Toda fábula tem uma moral? História. E o que é a moral da história? O Moral é o nome da história. nome da história? Moral é o que a gente aprende. Moral é um ensinamento que aquela história quer passar pra gente. Uma coisa que o autor da fábula quer que você preste atenção. Normalmente é coisa que acontece no nosso dia a dia que deixa a gente numa situação difícil. E a fábula mostra o bom e o mau caminho. Quem é que escolhe? Nós é que escolhemos se vamos agir da maneira boa ou da maneira ruim. Normalmente os animais da fábula têm duas personalidades. Uma esperta, matreira. Uma esperta, matreira. Matreira, sabe aquele rapaz espertinho? Vocês não ouviram dizer que o Saci Pererê, negrinho matreiro? Nunca ouviram isso? Gente, a tia Leila trabalhou isso no folclore o ano passado, sim. Eu ouvi. Então vamos lá. Saci Pererê, negrinho matreiro. Aquele que faz muitas coisas inteligentes, espertas. Às vezes para o bem, ou às vezes para... Quando você está fazendo uma coisa bem inteligente para o bem, você está tomando uma atitude... E às vezes, quando você quer fazer uma pegadinha com alguém, você usa a sua inteligência com uma atitude... As travessuras que o Saci Pererê faz, é boa ou ruim para as pessoas? Por isso ele é chamado de matreiro. Matreiro é sinônimo, palavra que tem o mesmo sentido de bagunceiro, de esperto. Tá? Vamos lá. Fábula também tem algumas outras definições que eu gostaria que vocês prestassem atenção. No texto de fábula, nós podemos encontrar, olha só, num cartazinho com uma linguagem um pouquinho diferente. Ó. Fábulas são composições literárias. Só Rafael que não sabe. Composição literária é um texto que faz parte da nossa literatura, ou seja, da nossa cultura escrita. Tá? Composição literária é aquele texto em que o autor fez algo para participar da nossa cultura escrita, literária, de livros. Literário vem de livros. Você pode encontrar as fábulas tanto nos livros, tá? quanto na nossa cultura. Quando é só falado, como é que a gente chama a mesma cultura? Vocês lembram? Cultura oral. Isso. Quando ela é só falada, nós chamamos de cultura oral. Muitos dos contos que nós estudamos dos irmãos Grimm surgiram dessa cultura oral. Lembra no texto informativo do irmão Grimm? Eles passaram ouvindo as tradições e as fábulas, transformaram essas fábulas nos contos, que são textos narrativos, que nós conhecemos. Que conto que você conhece, Diego? Que nós estudamos com os irmãos Grimm? Um conto. Vamos ouvir. E você, Ivan? Que conto que você lembra que nós vimos diferente do Chapeuzinho Vermelho, dos irmãos Grimm? Que conto que você viu? Não sei eu não Eu quero ver se o Ivan... Qual? Muito bem, Branca de Neve também. Alisson, além de Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve, tem outro conto que você lembra dos irmãos Grimm?
O professor leu na sala para vocês. E aí, você lembra de outro? Eu lembro de um. Vamos ver se o Arson está prestando atenção nas aulas. Espera aí. Eu quero ver se o Arson está prestando atenção na aula. Por isso que eu estou gravando. Você lembra, Arson, de outro conto que nós estudamos dos irmãos Grimm? Que o professor leu na sala de aula. Que não foi Chapeuzinho Vermelho nem Branca de Neve. Você lembra? Qual? Vou dar uma dica pro Arson, hein? Jumento não é. Jumento não é. O grande malandro da praça. Trabalha de graça. Não é. O jumento faz parte de qual? Esse musical. Como é que chama o musical? Mais umas. Ah lá. Diego, fala mais alto. O musical Saltimbancos, que o Watson lembrou, saiu de qual conto dos irmãos Grimm? Viu como é que uma história, uma fábula, um conto oral pode ser transformado num texto literário e sair diversas coisas inspiradas nele. Vocês viram que legal? De um conto dos irmãos. Qual foi a peça teatral que nós assistimos? Só o Rafael lembra da peça teatral? Mas aí é fácil falar depois que o Rafael já falou, não é? Só o Rafael lembra do teatro que nós assistimos lá embaixo? Peraí, o teatro chama Branca de Neve e os Livros Falantes. Rafael, não pode falar, hein? Quem era o personagem principal da peça? Então fala, Alisson, quem era? Aí vocês atrapalharam a resposta do Alisson. Quer ver? Alisson, quem eram os personagens principais da peça? Pode ajudar ele, vai. Os meninos ajudaram, viu como o Alisson não conseguiu ouvir a ajuda? Quem eram os personagens principais da peça teatral que a gente assistiu? Não, deixa o Alisson ver se ele puxa na cabeça dele a memória. Vamos ver se ele lembra. Você lembra? Pensa no Alisson. Quais? Ó, a Branca de Neve que estava no título do teatro não era o principal, ou era? Não. O personagem principal não é aquele que tem mais ações? O livro que teve mais ações. Qual foi o personagem? Foi um livro, não foi? Qual que foi que teve mais ações? Hã? O livro bom. Lembra? O que mais? 10 Espirro, o livro bom. O que era o vilão? Aquela fantasia do livro mal, lembrava quem? Dos contos dos irmãos Grimm. O livro mal, lembrava quem? Que dentes grandes você tem, que orelhas. Quem do livro mal foi inspirado mesmo?